Pessoal, saiu a manchete agora, tá provado. Capitalismo faz mais mal do que bem, aponta pesquisa global. Então vamos abrir a matéria pra gente ver como é que é esse estudo e daí você vê que é uma pesquisa de opinião. Então vamos ver o que é esse estudo que diz que o capitalismo faz mais mal do que bem. Vamos aprender a ler um pouquinho isso, vamos ver o que as pessoas do mundo acham sobre capitalismo e o governo. E vamos também aprender a ler notícia, ler manchete, ou melhor, ler além da manchete. E esse negócio de ser uma pesquisa de opinião me chamou atenção porque recentemente saiu uma pesquisa da XP que mostra que 54% das pessoas entrevistadas acham que a criminalidade aumentou ou aumentou muito, sendo que na verdade ela caiu. Então, assim, a percepção, a opinião das pessoas sobre a realidade pode ser completamente o contrário e muitas vezes é. A maior parte das pessoas sabe praticamente nada sobre praticamente tudo. E eu não tô me achando especial aqui, eu me incluo nisso. Eu não sei praticamente nada sobre praticamente tudo e você também. E você tem que ter muito cuidado com essas matérias, especialmente quando elas falam de economia e especialmente de capitalismo e socialismo, porque muitas vezes elas afirmam uma coisa, induzem você a acreditar em alguma coisa, ou são usadas por pessoas como evidência de alguma coisa, mas quando você vê o estudo por trás disso, ele não dá evidência para o que está sendo falado ali, ele é neutro ou às vezes meio negativo, ou o estudo mesmo é muito mal feito e você olha e fala, cara, peraí. Uma coisa dessas aconteceu no passado, quando o UOL soltou uma notícia de um estudo que mostrava que países desenvolvidos na Europa estavam estatizando de volta as empresas de serviços públicos, blá, 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 que olha só, e o Brasil está indo na contramão dos países desenvolvidos. E daí você fala, pera, mas você não tá me dizendo se foi melhor ou pior, não tem nenhuma análise de preço aqui, você só tá dizendo, tipo, a modinha é estatizar. Isso não é argumento. Você ia ver o estudo, eu fiz um vídeo sobre isso, acho que tinha meia hora, em que eu fui lá e li o livro que de fato embasava o artigo, e ele não tinha nenhuma análise econômica, nenhuma análise de preços e de resultados sobre as estatizações, se elas foram uma boa ideia ou não, elas simplesmente relatavam que isso aconteceu, ou seja, não dá pra discutir nada em cima disso. E o pior é que quando eles discutiam Brasil, tinha um artigo dentro, né, porque era um livro de artigos, tinha um artigo dentro que ele queria discutir privatizações, aliás, ele queria discutir PPPs e concessões no Brasil, pra dizer que deu problema e tudo mais, mas não falava de corrupção, é só tipo, uns contratos com umas empreiteiras aí deram errado, então PPP, né, olha só. Aí você fala, alguma coisa sobre PT, mensalão, petrolão, corrupção, nada, não aconteceu, ok, tipo, você imaginaria que isso seria relevante colocar na discussão, mas aparentemente não está ali dentro, olha só que coisa, sabe? Então muitas vezes você tem estudos de baixa qualidade que não estão afirmando nada, mas daí esse estudo poderia ser usado para dizer, olha só, países mais desenvolvidos estão estatizando. Mas a sua fonte diz nada de útil sobre o assunto. Ou, às vezes, o estudo ou a fonte é o contrário do que está sendo falado na matéria. Isso aconteceu em 2017, quando a BBC Brasil publicou uma matéria sobre o socialismo em Portugal está funcionando e levando o país para frente e tudo mais, olha só que coisa legal. E eu fiz na época um vídeo falando, não, os dados não mostram que é socialismo, tem um monte de coisa errada aqui. Aí depois, em outubro do ano passado, alguém pegou a matéria original, que foi traduzida depois para a BBC em português, e não era isso. O cara que traduziu fez um puta freestyle em cima, e a BBC teve que mudar, então, a matéria, reescrever ela e falar, bom, a gente traduziu ela de novo aqui para ser mais condizente com a realidade. E desculpa, então, e assim, eu não tô dizendo que isso é canalice da mídia ou porque, sabe, não vamos cair nessa coisa de não, erros acontecem, eu erro aqui, acontece, ok? E muitas vezes, assim, um terço ou metade da redação foi demitido, daí o cara que cobria mundo agora vai ter que cobrir também a NFL e futebol americano, porque ele fala inglês, e também vai ter que cobrir o Justin Bieber e horóscopo e tudo mais, e o cara não tem tempo pra ver o negócio todo, estudar e fazer a manchete direito, ou, enfim, não vamos cair nessa coisa de, porque a mídia, a extrema imprensa, ok? Mas tem que ter cuidado, tem que ter um ceticismo, tem que abrir a matéria, tem que ver além da manchete, tem que ler o estudo. Então vamos ver esse estudo
dessa matéria é o Edelman Trust Barometer, que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, mas é uma pesquisa que mede a confiança das pessoas sobre as coisas. Olha que legal. Eles entrevistaram a 34 mil pessoas em 28 países e eles têm uma quebra de público, que é o público não informado e o público informado. Vamos tentar balancear aqui. E o legal é a definição de público informado. Olha só que legal. São pessoas formadas em faculdade entre o quarto mais rico, né, os 25% mais ricos, e que dizem que consomem muita notícia e mídia. O que, vamos concordar que em termos de estar informado, significa nada. Que você pode consumir muita mídia e notícia, etc., e ter se formado em alguma coisa. Não quer dizer que você é informado sobre o estado do capitalismo pelo mundo, ou como é... Quer dizer porcaria nenhuma, mas é considerado, tem um público informado dentro. Ok, beleza. E a pesquisa vai medir, né, o quanto que você confia em X. Nesse caso, eles vão perguntar: mídia, governo, empresas e ONGs. Como é que é a sua confiança sobre isso? Qual é a sua opinião em certas coisas aqui? E pra começar, que tem uma puta bruta diferença entre a confiança em países. Porque de 0 a 100 pontos, né, uma escala de 0 a 100, a China confia 82, enquanto a Rússia confia 30, isso em 2020 agora. Então, mas a média é, acho que 50 e pouquinho, mas eu não anotei aqui, mas... Cara, tem uma disparidade, caso você esteja curioso, o Brasil confia 51. E o segundo que é interessante de notar é que existe uma puta diferença de confiança entre o considerado público informado e o público geral. É uma disparidade bem significativa. Em vários países é mais do que 10 pontos, alguns até 20. Mas no geral, quem é mais confiado? Vamos lá, print na tela aqui pra você ver. Dos 4 grupos, ONGs, empresas, governo e mídia, 3 são confiados. ONGs, empresas e mídias. Quem não é confiado? O governo. Mas então, pera, quer dizer que as pessoas acham que o capitalismo faz mais mal do que bem, e o que elas menos confiam é a antítese do capitalismo, que é o governo, o Estado. Ué? E o que é engraçado também é que se você pegar o grupo dos mais informados, ONGs e empresas empatam entre as mais confiadas. Então a manchete podia ser, olha... Estudo global aponta, ONGs e empresas são melhores do que o Estado. Poderia ser a manchete, não sei. E aliás, vamos pera. ONGs e empresas, porque ONG é a organização não governamental, né, e que vai lidar com problemas sociais e tudo mais, não vão pensar em lucro e tal, e você tem as empresas que querem lucro. Então se você juntar as empresas que querem lucro com o que quer resolver o social, mas não ganhar dinheiro com isso, você tem o quê? Cara, você não tem, tipo, o ideal libertário? Pessoas agindo em liberdade, um tentando convencer o outro, ninguém obrigando ninguém pra tentar melhorar o mundo? Então, os mais confiados são o que forma o libertarianismo, o que é menos confiado é o Estado. E isso prova que o capitalismo faz mais mal do que bem. Eu devo ter pulado um passo. Eu não sei o que aconteceu aqui. Mas se você quebra por países, você tem 2 coisas pra aprender, né? Quando você tira o resultado por país. O print tá na tela aqui pra você. Primeiro, você tem a prova de que a Argentina é doida. 58% das pessoas acham que a Argentina vai melhorar. Então... é pra internar o país inteiro. E de um lado você tem os países em desenvolvimento que acham que as coisas vão melhorar, e do outro lado você tem os países desenvolvidos que não acham que a coisa vai melhorar. Então tem uma separação aí meio engraçada que eu achei curiosa. Mas a média é 47, então praticamente tanto faz. O que também te ensina a ser suspeito da média. Olhe os dados, porque às vezes você pode ter resultados super díspares, mas a média parece que tá tudo bem. Mas aí a gente avança um pouquinho e chega no slide da morte, o slide da refutação. 56% acham que o capitalismo na sua forma atual está fazendo mais mal do que bem. Olha só, 48% acham que está falhando para eles, 18% acham que está funcionando para eles, então capitalismo refutado. Não, mas espera, pergunta. Perguntaram para essas pessoas o que ela entende por capitalismo? Porque... existe uma pequena discordância em definições, certo? Porque se você perguntar para um marxista, ele vai dizer que é a fusão do Estado com o grande capital e com a burguesia para oprimir o proletariado. Se você perguntar, o que não faz o menor sentido, se você perguntar para um libertário como eu vou dizer, cara, capitalismo é o que não é o Estado. O Estado é a agressão, é a sistematização do crime, ou como dizia Albert Enoch, é a organização que alega e exerce o monopólio do crime. Capitalismo é o mercado, são as pessoas tentando uma convencer a outra, livres contratos e tudo mais, não tem agressão. Então a gente pode ter diferenças de
definições aqui. Então pode ser que as pessoas de diferentes países ou culturas, ou até diferentes uma entre a outra, estão respondendo coisas diferentes para a mesma palavra. Então você tem que tomar esse cuidado. A gente não tá perguntando qual é a sua opinião sobre manga, ok? A gente ainda pode ter confusão com a camiseta, sei lá. A gente tá perguntando a sua opinião sobre morangos. Pode haver uma discordância aqui, vamos concordar. E o que é mais engraçado é que se você avançar um pouquinho, você já tem um negócio também que é 57% das pessoas acham que a informação que eles consomem está contaminada com informação não confiável. Então, a maior parte das pessoas fala, olha, a informação que eu recebo não é isso aí não. E eu acho que o jeito que tá não é isso aí não. Mas você acabou de dizer que a informação que você recebeu não é muito boa. Então, isso meio que não... Então imagina que você tá num julgamento, né? Aí você pergunta pra testemunha lá, o cara tá depondo. Você fala, você viu o cara aqui acusado, você viu ele com uma arma na mão? Sim, vi ele. Mas é verdade que você também tem 10 graus de miopia e não estava usando seu óculos, era de noite, estava chovendo? Era verdade, sim. Então você tem certeza de alguma coisa, honestamente? 76% das pessoas, inclusive, estão preocupadas que isso pode ser uma arma. E pode ser mesmo, nisso aí eu concordo. Então é uma coisa meio engraçada. E de novo, nada foi avaliado se essas pessoas de fato tinham conhecimento da situação, de o que estava acontecendo realmente, de quais são os dados sobre o que está acontecendo, para então dar uma opinião. Só o que você acha. O próximo slide é ainda melhor. O próximo slide eu adorei, tá aqui na tela. 80% dos entrevistados confiam nos cientistas, 51% confiam nos CEOs, 42% confiam em político e 36% confiam nos muito ricos. Primeiro, CEO não é muito rico? Porque nesse contexto aqui, sabe, você pode dizer, CEO é o cara que tem uma sorveteria, que ele tem um funcionário que por acaso é a filha dele. Ok, você pode dizer que esse cara é um CEO, mas nesse contexto aqui é difícil imaginar. Eu tô imaginando CEO é tipo, cara, CEO de uma grande empresa, certo? Então esse cara não é por definição os muito ricos. Porque, aliás, o que é muito ricos? Então já tem uma confusão engraçada aí. E a outra coisa é assim, você fala, pera, então você confia mais em CEO do que político, mas você acha que o capitalismo tá dando errado? Eu não tô entendendo o que tá acontecendo aqui. Por que você não confia mais, então, nos CEOs do que os políticos? E a outra coisa é, não, peraí, vamos juntar os mais confiados. Cientistas, pessoas da minha comunidade local, pessoas do meu país, CEOs e jornalistas. O que não tem aqui dentro? O Estado. Então, o que a gente tem aqui? Capitalismo. Então, aí vem minha página favorita, que é a página 20. Vamos lá, vamos avaliar, na sua opinião, né, que você que está respondendo a pesquisa, em ética e competência, o que você pensa da mídia, governo, ONGs e empresas. As pessoas acham que as empresas são competentes, mas não éticas, né? Na média, com todas as ressalvas da média. Elas acham que as ONGs são muito éticas, mas não são competentes, e o que elas acham que é incompetente e antiético é o governo, o Estado. Então é por isso que o capitalismo tá falhando, porque a pior organização é o Estado, e as que a gente mais acha legal são empresas e ONGs. Então, oi? E depois eles têm um corte que é só entre o público informado. Vamos ver se o público informado... O público informado confia. Eles acham que as 4 organizações são competentes e éticas, mas, mesmo dentro disso, eles ainda acham que ONGs e empresas são melhores que o Estado. Então, pessoal, tem alguma coisa errada aqui. E aí, outra coisa, slide 26. 73% das pessoas acham que as empresas podem ter lucro e melhorar as comunidades ao seu redor. Então, de cada 4 pessoas, 3 acham que a empresa pode ganhar dinheiro e melhorar o mundo. Gente, isso é capitalismo. Então, como é que você tem que 73% acha que dá pra dar certo, mas 56% rejeita o capitalismo? Prova que o capitalismo faz mais mal do que bem. Você tem outro slide. 74% acha que os CEOs devem liderar e não esperar o Estado. Inclusive, isso é 9% a mais que 2018, tá melhorando. Outra coisa interessante, quem que você confia mais? Seu governo ou seu chefe? 76% das pessoas confiam no seu empregador, enquanto 49% das pessoas confiam no governo. Mas no slide 30, 82% das pessoas acham que a empresa tem que pagar um salário maior para os funcionários, mesmo que isso signifique produtos mais caros. Mas só 31% acha que isso vai ser feito. Então, aí você fala, não, mas então se as pessoas gostam tanto das empresas, por que elas não acham que... Não, pera. Cara, esses dados não estão batendo, meu. Como assim? E ainda por cima, você tem que lembrar que as pessoas acham que as empresas são melhores que o Estado, nessa pesquisa. Então, se só 31% acha que as empresas vão, de fato, pagar salários maiores, o que elas acham do governo? E aí você tem uma separação por setor, que eu acho interessante de você ver das empresas.
75% das pessoas confiam nas empresas de tecnologia, 67% confiam nas automotivas. O que estoura mesmo é banco, porque só 56% das pessoas confiam nos bancos, né? Empresas financeiras. O que ainda assim é mais do que a metade. Então, e dentre os tipos de empresa, as mais confiadas são as familiares, com 67%, e as menos são as estatais, com 52%. Então, é importante lembrar que quando as pessoas estão falando de empresas aqui, elas estão colocando estatais no meio, tá? O que eu acho que tá errado, mas, enfim. E quando a gente separa por país, de novo, você tem dois mundos. Países em desenvolvimento acham que empresas são competentes e éticas, enquanto países desenvolvidos acham que empresas são competentes, mas não são éticas, o que é meio estranho, porque quem que enriqueceu vocês? As empresas? Então é meio... E, finalmente, dos 28 países, 23 países concordam que governos são antiéticos e incompetentes. Inclusive, 10 dos 28 são considerados tão ruins que não cabia no gráfico. Eles tiveram que fazer uma tabelinha, né? Eles, na verdade, estão pior aqui. Então, você tem uma dissonância cognitiva meio estranha aqui. Como é que você explica isso? Porque se o capitalismo faz mais mal do que bem, como é que a gente explica todos esses dados da pesquisa que não apareceram na matéria? Você explica aí uma coisa que desapareceu dentro da manchete, que é a pergunta que foi feita. Eu até falei, alguns de vocês devem ter notado. A pergunta era, você acha que o capitalismo, na sua forma atual, faz mais mal do que bem? Então não é uma rejeição do capitalismo. É só dizer, cara, você acha que como tá fazendo mais mal ou mais bem? Fazer mais mal. Mas você não tá rejeitando a coisa, você fala assim, não, pode ser melhor. Inclusive é o que a pesquisa indica. As pessoas preferem empresas e ONGs a governos, ao Estado. Eles não confiam muito na mídia também ao longo da pesquisa, eu imagino por quê, né? Elas preferem ONGs e empresas, só que elas acham que pode ser melhor. Elas acham que as empresas deveriam pagar mais, mas não acham que elas vão fazer isso. Será que elas têm dados disso? Quase certeza que não. Será que as pessoas têm todos os dados para saber de fato o que elas têm que avaliar ali? Eu tenho quase certeza que não. Não é só Brasil em que as pessoas sabem muito pouco, só vê... Tem um americano pesquisado aqui. E você já viu... Vocês viram aquela pesquisa de... pediu para americanos apontar onde que era o Irã e tinha gente apontando dentro dos Estados Unidos? Essas pessoas podem ter respondido essa pesquisa. Então... O diagnóstico aqui é... As pessoas gostam das empresas, elas gostam das ONGs. Eu só acho que dava para ser melhor. Mas fica as lições aí de novo. Leia além da manchete. Veja as fontes, veja os estudos que embasaram isso. Vai atrás do negócio, tenta interpretar, tenta entender. Que muitas vezes não é bem isso. E se você curte o conteúdo da gente aqui, apoie Ideias Radicais. A gente tem hangouts mensais com os doadores, 2 vezes por mês. A gente também manda uma carta aos doadores explicando tudo o que aconteceu. E tem mais coisa vindo aí pros apoiadores. Talvez seja uma boa ideia você entrar como um apoiador agora. Não sei se eu tô dizendo, ok? Link vai estar lá na descrição. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.